Olá, bem-vindos para mais uma lição. O meu nome é Ricardina e para aqueles que não me conhecem, eu sou designer da mente. Eu ajudo indivíduos como tu, que queres despertar o teu potencial inato e assumir a direção da tua vida, transformar os teus desejos, os teus objetivos em realidade. A lição de hoje intitula-se Se não pedir, não recebe. E é mesmo verdade. Quantas vezes deixamos de pedir algo só porque temos medo de receber um não? Temos um orgulho que na verdade não nos traz benefício nenhum. Sentimos culpa em pedir, pois achamos que não merecemos a atenção, a energia da pessoa. Ou até mesmo o salário, que há muito é devido. Enfim, arranjamos um leque de desculpas e no fim, quem fica a perder somos nós. Passa então agora a ler a lição. Se não pedir, não recebe. Para mim, a coisa mais difícil de fazer é dizer o que penso. Eu sei, é um tanto irónico considerando que o meu ganha-pão é escrever artigos de opinião no jornal e falar para 400 mil pessoas. Parece que o universo sabe o que preciso. Além disso, enviou-me um homem para me ensinar a encontrar e a usar a minha voz. Antes de conhecer o meu marido, tinha medo de devolver uma camisola mesmo com um talão. Preferia dá-la a ser amarfanhada por uma vendedora com políticas de devoluções. O meu marido, esse é totalmente oposto. Nasceu confiante. Quando quer alguma coisa, pede-a. Não tem medo de ser rejeitado. Se alguém responder que não encara isso pessoalmente. Não percebe os cobardes como eu. Mas afinal, porque temos relutância em pedir? Por vergonha. Sentimos vergonha que os outros saibam que não sabemos ou que precisamos de alguma coisa. Por orgulho. Não gostamos de dar aos outros o poder de nos dizer que não. Não queremos que nos enfraqueçam por nos rejeitarem. Temos medo do que iremos parecer a um estranho que, na verdade, é tão imperfeito quanto nós. Por medo. Temos medo de falar porque isso enfia um dedo bem gordo naquela velha ferida da nossa infância. Quando ouvimos um não no momento em que era tão importante ouvir um sim. Por culpa. Não merecemos o seu tempo, a energia, a atenção de uma pessoa, mesmo quando essa pessoa é paga para nos ajudar. O meu marido acha que o medo é uma coisa que se sente antes de saltar de um avião ou mergulhar com tubarões. Diz que isso sim pode compreender. O que não consegue perceber é ter medo de pedir a uma hospedeira para se sentar na primeira classe. Ele pede tudo a toda a gente. Passar para a primeira classe, um quarto de hotel melhor, um desconto, carregamentos grátis, até direções. Eis como sou patética. Não consigo pedir ao homem sentado atrás de mim no avião que esteja quieto. Não sou capaz de pedir às pessoas que tagarelam atrás de mim no teatro que se calem. Levanto-me e saio. Passo fome antes de pedir uma refeição vegetariana no restaurante. O meu pior momento? Aos 6 anos, a minha filha teve uma mão cheia de trocos para comprar guloseimas. Eu estava na fila da caixa do supermercado e ela pôs todas as moedas em cima do tapete rolante. De repente vi uma mão apanhar os trocos todos da minha filha. Era uma criança à volta dos 12 anos. Olhei-a nos olhos, não consegui impedi-la. Tinha acabado de roubar o dinheiro da minha filha e nem fui capaz de lhe pedir ou dizer que o devolvesse. Anos depois, levei um dos meus sobrinhos ao McDonald's. Foi buscar uma cerveja sem álcool, bebeu e pediu outra. Tem recargas grátis? Perguntou ele. Vou saber, respondi. Então levei a caneca ao balcão. Antes de abrir a boca, transformei-me numa galinha. Receei que me respondessem que não. Acobardei-me. Preferi então encher-lhe eu a caneca. Agora, presto atenção às pessoas que pedem. Noto mentalmente quando a coisa funciona. A minha amiga Sharon levou o filho de 5 anos a um jogo de futebol. Tinha lugares na bancada superior. À medida que foram subindo, o pequeno menino foi ficando cada vez mais assustado. Os lugares eram altos demais. Começou a chorar.
Sharon espreitou para uns lugares vagos mais abaixo. Ela tinha 3 opções: obrigar o miúdo assustado a sentar-se nos lugares predestinados, ir para casa ou então pedir outros lugares onde ele não tivesse medo. Pediu ao arrumador, que não soube responder. Mandou-a ir ter com outra pessoa. Essa pessoa mandou ainda ir falar com outra pessoa. Ela continuou a pedir. Finalmente, alguém acabou por dizer que sim. E o menino sentou-se numa bancada térrea. Um dia, o meu shampoo preferido acabou. Eu e o meu marido parámos no cabeleireiro que ainda não tinha aberto as portas. Eram 10h30. O cartaz da porta dizia que abria às 11 e eu então sugeri ao meu marido que voltássemos depois. O meu marido sorriu. Tomou aquilo como um desafio. Bate à porta e pede o shampoo, disse ele. Não, nem pensar, respondi. O cartaz diz que estão fechados, prefiro então passar sem ele em vez de pedir e ouvir um não. E ele exibiu um olhar teimoso. Saiu do carro e dirigiu-se à porta. Bateu à porta e disse que só queria comprar um shampoo. A rapariga lá dentro acenou com a cabeça dizendo que não. Ele então abriu a carteira e levantou-a bem alto. Ela veio à porta. Disse que não podia aceitar cartões de crédito porque ainda não estavam abertos. Eu pago em dinheiro, disse ele. A seguir, entrou no carro com 4 frascos de shampoo. Depois de tantos anos, vê-lo a pedir o que quer e a colher os benefícios, finalmente levantei a voz. Pedi um aumento. Um dia rezei por ele, delineei na minha mente todos os motivos e fui almoçar com o patrão. Pedi e ele recusou. Pedi desculpas. Fui à casa de banho, chorei baba e ranho, limpei os olhos, recompus-me, voltei à mesa e mudei de assunto. Horas depois, já no trabalho, veio dizer-me que ia ver o que podia fazer. Recebi um pequeno aumento. Os anos passaram. Eu queria um aumento a sério. Fizeram melhores trabalhos. Será que ele tinha reparado? Não ia assumir que sim. Os meus professores de jornalismo ensinaram-me a nunca assumir. Tive um professor que disse mesmo, quando assumimos as coisas, fazemos figuras tristes. Sentei-me a pensar porque é que merecia um aumento. Escrevi uma boa proposta e pormenorizei o valor que acrescentava ao jornal, à redação, à empresa. O meu e-mail começava por dizer que eu adorava o meu trabalho, o jornal e a cidade. Agradeci-lhe por ter-me contratado. Lembrei-lhe a importância do meu cargo e que o meu ordenado estava no extremo inferior do espectro salarial da minha posição. Depois expliquei, numa dissertação, o valor que trazia ao jornal. No fim da lista pedi um aumento significativo e marcante. Consegui-o. Não apenas isso, como recebi exatamente a quantia que tinha pensado, mas que nunca mencionara. Será que me acovardei por fazer o pedido por e-mail em vez de pessoalmente? Talvez, mas pedi e tive. Se não pedir, não tem. Portanto, peça. Às vezes conseguirá uma resposta positiva, outras vezes será negativa. Mas se não pedir, o não é sempre garantido. Já o deu a si própria. A lição de hoje vem realçar que quando não se pede, o não é garantido. Ou seja, não recebes aquilo que pretendes e ponto final. Mas se pedires, podes eventualmente receber um enorme sim. Também eu hesitei muitas vezes no passado em pedir. Hoje, talvez não hesitasse, porque o pior que podia acontecer era receber um não. E às vezes esse não é temporário, porque não é a altura certa, o momento mais adequado. Ou então é um não final e está tudo bem na mesma. O medo de rejeição é um medo de que muita gente sofre, mas é possível ultrapassá-lo. Sim, é preciso algum esforço, mas quando o ultrapassar, os benefícios compensarão em muito o esforço realizado. Lembra-te que todo o investimento, seja ele em tempo ou dinheiro, em ti é compensador.
Se este medo está a impedir o teu progresso, seja na área da vida que for, toma a decisão hoje de ultrapassar para sempre. Fugir e ignorar não é de toda a solução. E mais, naquilo que te focas, energizas. Portanto, ao focalizar-te neste medo, estás a dar-lhe ainda mais força. Contacta-nos para saber como te podemos ajudar a ultrapassar este medo. Ficam aqui então mais umas dicas e umas explicações para que entendas as causas pelas quais tens hesitado a pedir. Até nos encontrarmos outra vez, fiquem bem e tchau!